Olá, hóspedes, Olá. hoteleiros, recepcionistas, Camareiras. Também. motoristas, manobristas Vamos botar tudo aí. Manutencionistas. e quem também não quer viajar. Sejam bem-vindos, viajantes, viajeiros. E arvorezinhas. Do nosso coração. Tudo bem? Hoje a gente vai ler uma coisa muito interessante, alguns dos piores comentários que a gente já viu na hotelaria. Vamos lá? Preparados? Obviamente os nomes vão estar borrados aqui para que você não identifique quem são as pessoas que fizeram esses comentários, mas são comentários reais encontrados nos sites de avaliação. Vamos nessa? Mas a gente vai passar a informação para vocês. Começa! Vou ler aqui bem rapidinho pra gente poder comentar. O local é maravilhoso, mas só. O prédio por fora, a recepção e os corredores são bonitos e aconchegantes. Para aí. Depois parece um filme de terror, funcionários mal-humorados e rudes. Minuto. Pois é, isso geralmente acontece. Alguns hotéis têm a política de fazer reuniões antes do atendimento aos hóspedes e que às vezes os gerentes costumam ser um pouquinho ácidos com os funcionários e os funcionários vão expandir isso para os hóspedes e é comum acontecer. Continuando aqui, cheguei com 1 hora de antecedência e só podia entrar no quarto às 14 horas. Ok, mas para deixar as malas e sair para almoçar cobraram R$30, 7 volumes. Um minuto, aqui fazendo advogado do diabo em defesa do hotel. Este é um problema muito comum que acontece na hotelaria e infelizmente o hotel não tem culpa. Perceba que o hóspede quer chegar com antecedência e entrar no quarto com antecedência, isso é muito comum. Porém o hóspede não entende que o hóspede que está dentro do quarto também quer sair com um atraso. Então assim como tem o early check-in, tem o Late checkout. late checkout, que é o hóspede que sai atrasado do quarto e as camareiras não tem como fazer milagre e o hotel não tem como criar quartos. Não. Então nos hotéis, principalmente que são os mais concorridos, estão sempre cheios e as camareiras têm uma faixa de tempo muito pequena para arrumar o quarto. Vou fazer milagre. Sim, e é esse hóspede que fica pressionando para entrar no quarto, vai ser geralmente o hóspede que vai reclamar porque encontrou um fio de cabelo no chão em cima da cama. E não tem o que fazer. Não dá pra ficar chorando. Com relação aos volumes, que tiveram que cobrar ele R$30 pelos 7 volumes, eu nunca vi isso. Geralmente os hotéis falam Também que não. pode ou que não pode e pronto. Mas cada hotel que faça aquilo que ele acredita que tenha que ser feito. Até que um senhor, o único que parece ter boa vontade, viu que eu estava com uma criança de 4 anos e minha esposa grávida. Então providenciou o quarto. O quarto tem marcas de mofo por todo o canto, paredes embaixo do ar-condicionado, box e etc. Os móveis estão estufados, parecem ter tido contato com água e são velhos. A roupa de cama fede a mofo e tem a aparência de não ser lavada regularmente. Aparentam ser bem velhas, do tipo que eu esperava encontrar na casa da minha avó e não num hotel. A TV é antiga e o som não sai legal. Também a imagem é ruim. O café da manhã com poucas opções e aparentava estar envelhecidos também. Acho que eu vou terminar de ler pra gente já falar um aparato geral. O que você acha, amor? Continua. O elevador é um terror, um deles para todo instante. Fica um elevador só para atender 19 andares. Peguei no quarto, subiu até o 19º e veio parando literalmente em todos os andares até chegar no térreo pro café. Pra subir depois foi impossível, eu tive que ir da escada. Não recomendo, tem opções bem melhores pelo mesmo valor. Eu preciso botar pra fora o que tá dentro de mim, porque a gente já comentou aqui em outros vídeos que você, criaturinha, precisa olhar ali os comentários. Principalmente os comentários ruins. Por favor, pois é, esse hotel tem um monte de comentários negativos. Pois é, só para encabeçar, nós selecionamos esse comentário porque esse é um hotel que já tem comentários negativos desse porte. Pois é, ele não é o primeiro, gente. E aí ele decidiu, porque provavelmente estava o quê? Bem em conta, bem barato. Ah, não deve ser tão ruim assim. Ele chegou lá e deu de cara na parede, porque realmente sim, era bem ruim. E ele ficou super frustrado. E como o digníssimo aqui falou, qualquer fio de cabelo teria feito ele ficar realmente muito estressado. E aqui dando como dica, principalmente para se você é da área da hotelaria, acho um pouco difícil, mas a hotelaria ela é baseada em serviço, não é em quarto. É muito comum a gente ver hotéis muito piores do que isso com comentários muito positivos. Como a gente falou num vídeo, tem uma função que é o concierge, que ele cuida do hóspede. Então se o hóspede ele é bem atendido, principalmente na recepção, é possível que ele ignore todas essas questões que ele viu e vai sair feliz. Exatamente assim. Comentário number... Tchau. O hotel está decadente e sofrível. O atendimento em todos os espaços é bem ruim. Funcionários grosseiros e antipáticos. Já no check-in, não pedem sequer os documentos ou confirmação qualquer, que gera uma insegurança. Quarto 408 é muito mal conservado, com mancha das paredes ao chão, passando pelo teto, roupas de cama desgastadas e ruins. A área da piscina está abandonada, em péssima conservação, com os azulejos quebrados, corrimão solto e sem qualquer segurança. Não tem funcionários em nenhum espaço, além da recepção. É um hotel fantasma, onde qualquer um entra e sai. É custo baixo e localização não é a mais bonita da cidade. Quer comentar?
Pode começar dessa vez? Eu começaria dizendo que a ausência de funcionários às vezes não torna o hotel ruim, tá? Existem alguns hotéis que fazem questão que os funcionários sejam pouco vistos, porque existe hoje uma nova metodologia de experiência no hotel que é trazer a sensação de casa de fato. Alguns hotéis realmente estão abolindo as recepções, inclusive hotéis de altíssimo padrão, bem caros, fazendo com que os hóspedes realmente não se sintam pressionados por funcionários. Então é muito comum que alguns hotéis treinem a recepção para que fique ausente e que ela seja disponível apenas por telefone para que deixem os hóspedes mais à vontade. Então não é isso que faz o hotel ruim. Mas nesse caso eu acho que o hotel era ruim mesmo. Porque o valor era bem abaixo e realmente eu acho que eles já estavam nas últimas, deixando de ter funcionários e sem estar fazendo manutenção. Como dica fica isso. Acho que nenhum hotel gosta de perder dinheiro, nenhum patrão quer perder dinheiro. E se ele está colocando o preço muito abaixo do que deveria, porque o hotel é ruim, então não espere muita coisa melhor. Algo mais? Não, vamos continuando. Experiência muito ruim, uma bagunça. Muito mais gente do que o hotel comporta. Café da manhã com poucas opções. Pão de queijo dia sim, dia não. Perguntei e eles confirmaram que só em dias alternados. Não entendi. E o pior, o hotel chama business e não tem um local para trabalhar. Meu quarto não tinha boa conexão de internet. Precisei de um espaço para fazer reunião e não disponibilizaram. Existe, mas não deixaram utilizar. Há uma área em mezanino, as salas de reunião. Nada disso foi autorizado. Me falaram para ficar numa mesinha de recepção de um hotel cheio, barulhento e bagunçado. Simplesmente não consegui fazer minha reunião de trabalho. Fujam deste lugar. Péssimo, hein? Um comentário aqui sobre a classificação do hotel. Nem sempre a classificação que a gente tem como nome se refere ao tipo de serviço que o hotel vai apresentar. Inclusive o nome desse hotel que se refere a trabalho, às vezes o hotel ele te propõe um serviço rápido para trabalhadores. Isso não quer dizer que você vai trabalhar dentro do hotel e que ele vai te oferecer estrutura para isso. Gente, eu não sei, sinceramente, o que comentar. Eu acho que eu ainda tô muito indignada com a questão de ter pão de queijo dia sim, dia não. O que passa na cabeça da pessoa, tipo... não, e a gente vai botar pão de queijo só em dias alternados porque tá muito caro. Não entendi. Tô chocada com isso. Alguém mais tá chocado? Porque eu adoro café da manhã em hotel. Eu sou bem exigente com café da manhã. Adoro comer, vocês já sabem disso. Então, ter pão de queijo dia sim, dia não me faz repensar sobre todo o resto do café da manhã. Sobre a internet, é importante você saber, porque eu trabalhei muito dentro da área, que um hotel hoje ter uma internet de qualidade é um desafio muito grande, porque é muita gente utilizando ao mesmo tempo. Geralmente as pessoas ficam todas conectadas ou a Netflix ou algum aplicativo de streaming com o YouTube ligado ali, vendo vídeo o tempo todo, então são muitas pessoas o tempo todo conectado com todos os aparelhos. E ter uma infraestrutura que faça com que isso funcione com boa qualidade, inclusive alguns lugares nem tem internet de qualidade. A gente já viu um hotel fazenda que tem internet via rádio, fazendo o possível para atender os hóspedes, e assim, ainda assim os hóspedes reclamam. Só pegando o gancho aqui do que o Anderson tá falando, se vocês forem para um hotel e quiserem conectar aí, como ele falou, né, Netflix, sei lá, Spotify, esses negócios assim, não se esqueçam de deslogar, porque eles não te fornecem a senha, né, uma senha para vocês utilizarem, e tu tem que usar a tua própria senha. Era muito comum eu receber ligação de hóspedes para eu deslogar a televisão, porque eles esqueceram ali o seu aplicativo ligado. A gente não tem como garantir, né, que a pessoa que vai entrar lá não vai utilizar a sua conta. Claro que as camareiras acabam indo lá e, em sua grande maioria, verificam quando elas estão fazendo a limpeza e retiram. Só que, como a gente falou no tópico lá anterior, nem sempre elas têm tempo hábil para poder ficar ligando a televisão e estar conferindo uma a uma se você deixou a sua conta logada. Próximo. Péssima experiência. Quarto sujo, banheiro cheio de mofo, água do box sai para todo o banheiro, camas quebradas, TV com defeito, ar-condicionado extremamente barulhento, recepção péssima, toalha que não serve nem para pano de chão. Único ponto positivo, fica para atendimento do café. Eu falei que o café da manhã era algo muito importante. E percebeu que os recepcionistas sempre sofrem, né? O hotel é ruim e a culpa fica sempre nos recepcionistas. Gente, a gente não pode ficar falando aqui o nome dos hotéis, né? Mas eu queria muito poder falar para dizer, não vai lá, só não vá. Sim, se você vê um comentário desse tem outro igual, é isso. Porque é ruim. Eu não sei o que é tão importante pra vocês que estão aqui no nosso... conversando aqui com a gente, dentro de um hotel. Você vai se hospedar, o que é importante pra você? Pra mim, é ter uma boa noite de sono, uma ducha quentinha pra eu poder relaxar e um bom café da manhã pra eu começar bem meu dia. Aí aqui o único ponto positivo é o café da manhã. A cama tá quebrada, eu não sei, ele não falou do banho, mas
Gente, a principal parte realmente é dormir bem, né? Inclusive é importante lembrar que agora com esse monte de opções de hotel que existe, classificações, isso confundiu a cabeça de muita gente. Porque antigamente os hotéis eram classificados em estrela. E cada estrela era uma função. Quarto tem ar-condicionado, uma estrela, tem TV, outra estrela. E aumentando. A França, se eu não me engano, foi criar a 5ª estrela não faz muito tempo. Então essa era a classificação. Hoje as classificações acabam se confundindo com as avaliações do Google, porque as pessoas veem o hotel ali com 5 estrelas, mas são 5 estrelas de avaliações positivas e não dos serviços. E como hoje já existem uma infinidade de serviços que os hotéis podem fornecer, é muito difícil da gente entender qual é a classificação de hotel. Por isso é importante ler os comentários, ler o que as pessoas estão falando desse hotel e principalmente saber aquilo que você quer. Porque provavelmente alguns hotéis não estão focando tanto em alguma área, como a gente falou, por exemplo, internet, mas tem outras áreas que são muito boas. Pois é, e você precisa saber o que exatamente você está buscando em um hotel, na sua hospedagem. Só mais um comentário rápido aqui, essa é engraçada pra mim, eu trabalhava no hotel fazenda gigante e era muito comum ver os hóspedes xingando horrores porque viram aranha. É um hotel fazenda. Então é o que mais tinha que ter. Então se você não quer uma aranha, não quer ver não vá para um hotel gambá, fazenda. Um morcego, não vá para um hotel fazenda. E se vocês ainda não entenderam muito bem como você pode escolher o seu hotel, a sua hospedagem, a gente já fez um vídeo falando. Deixou o vídeo aí no card. E a gente vai deixar no card. Eu também não sei se é aqui ou se é aqui, mas a gente vai deixar aí pra vocês. Mas fica aqui até o final, depois você vai lá ver, hein? Próximo comentário. Credo, já começa assim, atendimento péssimo. Não tinha toalhas no quarto. O telefone não era atendido, acho, né? Fomos até a recepção por 2 vezes para solicitar. E os atendentes grossos. Quase perdemos o nosso compromisso. E quando chegaram as toalhas, elas eram danificadas de tão usadas. E para fechar com chave de ouro, ficamos presas no elevador e ninguém percebeu. Então a experiência nesse hotel foi péssima. A localização é muito boa e do 19º andar tem uma vista linda. Gente, esse negócio de elevador pra mim é um problema, porque eu tenho claustrofobia, então se fosse comigo, realmente eu teria dado um surto ali. Bom, eu quero começar aqui mais uma vez protegendo em tese, porque a gente tem uma experiência ruim pra contar também, as recepcionistas. Porque às vezes, geralmente, fica tudo no colo da recepcionista, ela tem que resolver tudo, e é uma área que os hotéis não investem. Às vezes é uma recepcionista pra atender todo o hotel. Mas não tira a razão do hóspede. O hotel que a gente ficou no Ushuaia, por exemplo, a recepcionista era ignorante. Péssima, e a gente sabe que é um bom serviço. A gente chegou lá, o hotel tava sem energia. E aí, como ela não podia checar a nossa reserva, ela queria que a gente provasse que a gente tinha reserva. A gente falou, olha... Só que a gente também não tinha internet. O hotel não tinha internet, a gente não tinha o chip dali, ela... Desconfiou da gente, se a gente não tem, a gente comprou reserva, tá aqui reserva. E aí o nosso quarto era um quarto um pouco mais caro, ela não queria acreditar, achou que o nosso quarto era o quarto mais barato. Simplesmente a gente comprou um quarto com cama de casal. Faz sentido, né? E ela disse que muita gente se confunde e compra com cama separada. Sendo que a gente reconferiu e conferiu, porque a gente já tem experiência. E a gente é da área, né? A gente é da área. E aí ela exigiu que a gente saísse do hotel e falou, quando voltar, a gente não sabe a hora que vai voltar a energia, e quando voltar a gente confere pra vocês entrarem. A gente falou, não, a gente quer o quarto pra entrar. Eu quero descansar, acabei de fazer uma viagem longa. Existem funcionários péssimos, e esse hotel, inclusive, falei da Aranha, é um dos hotéis que investe muito mal nos funcionários e acabam ficando os funcionários que realmente não são qualificados e vão te atender extremamente mal. Com relação ao telefone, eu só queria deixar aqui um adendo que pode ser que o funcionário realmente não quisesse atender a bagaça do telefone. Porém, entretanto, todavia, se tiver algum cliente ali, algum hóspede conversando com o recepcionista, ele realmente não pode atender o telefone. Ele precisa terminar o que ele está falando ali com o hóspede para depois então atender o telefone. Isso não deveria ser dessa forma, né? Ele deveria poder atender, pedir licença e dizer que já continuou o assunto, ou como deveria ser realmente, ter uma outra pessoa ali junto dele. Mas infelizmente não acontece, e justamente nesse hotel fazenda que ele estava falando, era muitos quartos e eram poucas recepcionistas, às vezes era check-in e tinham mais de 200 pessoas ali na recepção para 3, 4 recepcionistas. O telefone tocava e a gente realmente não tinha como atender. E a pessoa descia para reclamar e não conseguia falar com a gente porque era muita gente na recepção. Então é complicado realmente, dependendo aí do quanto as pessoas querem ou não investir. Pois é, e aí eu uso como exemplo a própria toalha, a reclamação da toalha. E a toalha é um problema comum dentro da hotelaria, mas não tem o que fazer. As toalhas, diferente da sua casa, que você usa a toalha ali 1 semana, 2 semanas, no hotel você acabou de sair, essa toalha precisa ser lavada, e ela vai ser lavada numa lavanderia industrial, com uma máquina gigante no meio de milhares de toalhas, e é óbvio que vai acontecer desgaste. E pro hotel é muito caro ficar trocando essas toalhas, então é normal que eles acabem deixando as toalhas com um pouco de desgaste
desgaste chegar ao hóspede. Caso contrário, esse hotel vai ser um hotel caro e não é o que geralmente as pessoas querem pagar. Com certeza não foi esse caso. Próximo comentário. A localização pra mim é ótima, porque é praticamente em frente ao metrô da Cinelândia. Já dá pra saber mais ou menos onde é que é o hotel. Como fui ao Rio a trabalho, é ideal, mas infelizmente o hotel é bem fraco. Pontos que não gostei. O travesseiro estava cheio de manchas. Mais uma vez, como as toalhas, é normal que isso aconteça e não tem o que fazer. O cobre-leito de cama estava muito sujo, as paredes do banheiro cheias de mofo, era só passar um pano de cloro que resolvia. O ralo está entupido, formou uma piscina e de manhã também apareceu pequenas baratinhas. O terraço só abre às 9 e eu queria subir antes de ir trabalhar, mas não foi possível. O café da manhã é bom, mas sem opções. Pontos positivos, chuveiro é bom e elevador rápido. Bom, parece que esse hotel aqui realmente não tem uma infraestrutura muito boa. Encanamentos devem ser bem antigos. Eu acho que até pela localização dá pra gente imaginar que ele não é um hotel novo, né? Exato. Então, a falta de cuidado pra estrutura toda no geral. Então, a questão de baratinhas, mofo, talvez as pessoas de lá já não aguentem mais passar o tal do pano com cloro e não tenha realmente o que fazer. Eu não sei, né? Eu não tô lá nesse hotel, mas a gente tenta olhar os dois lados da moeda. É óbvio que pra quem tá se hospedando é um caos, é horroroso. Mas a gente não sabe como é a questão desse hotel. Claro que ele deveria ter uma manutenção e se a coisa não tá boa, deveria ou cancelar esse quarto ou refazer, fazer uma obra, sei lá. É o que deveria ser, mas não é que é assim que funciona. Eu também vou tentar comentar aqui mais ou menos bem equilibrado entre os dois lados e pensar o seguinte. Eu era responsável justamente por essa parte de manutenção e sei como é que funciona. Então, assim como eu estava falando a respeito das camareiras, é impossível a cada troca de hóspede você checar os ralos. E a gente não sabe o que as pessoas jogam nos ralos. E acredite se quiser, é muito comum achar de tudo. Desde biquíni, toalha, absorvente, fralda de criança, tudo nos ralos. As pessoas jogam qualquer coisa no banheiro. Então fazer essa análise do esgoto a cada troca de hóspede é muito difícil. É possível que aconteçam obstruções na encanação, como está sendo comentado. E essa questão do banheiro, às vezes, não é só passar cloro, como ele comentou, porque como a gente falou, às vezes a troca é muito rápida e o cloro deixa cheiro. E pode ser que o próximo hóspede que chegue não encontre quarto com um aroma muito gostoso. Então essa é uma questão muito bem delicada, muito difícil de ajustar na hotelaria, mas por outro lado, eu entendo que muitos dos hotéis querem simplesmente ganhar dinheiro e vão fazer o possível, porque nós, dentro da hotelaria, temos um quarto que sempre tem que estar de reserva, inclusive para no caso de overbooking, né, que é ser uma reserva dobrada ali, ter onde recorrer, mas os donos de hotéis de fato não querem saber, eles querem vender, e aí como os hóspedes querem o preço menor, eles vão fazer o que de possível, e às vezes é impossível fazer algo que agrade todo mundo. Bom, então para que você entenda, a gente tentou ser bem equilibrado aqui, sendo honesto das coisas que a gente viu dentro da hotelaria. Nem sempre a gente vai conseguir passar pano pro hóspede, nem sempre a gente vai conseguir passar pano pro hotel. E não é a nossa intenção também. Aqui a gente gosta de sempre trazer a verdade, aquilo que realmente acontece, da forma que acontece, para que vocês não tenham dúvidas. Vocês estão aqui acompanhando e querem saber realmente como funcionam as coisas. Infelizmente, vocês podem acabar, mesmo num hotel que não seja tão barato, encontrando uma toalha, uma roupa de cama que não esteja muito limpa ou que não esteja em boas condições. Se acontecer e você não estiver satisfeito, liga na recepção. Vai fazer o quê? Eu tenho que dizer isso? Liga na recepção com carinho e diz para a pessoa lá, para o recepcionista, que você não está satisfeito, se ela poderia enviar novas cobertas ou novas toalhas melhores do que as que estão e com certeza vão te encaminhar. E para concluir, como eu disse mais uma vez, estão surgindo novas categorias de hotéis, é importante que você entenda. Dentre elas é muito comum ouvir falar agora sobre o budget, que é um hotel que é formulado para ser de fato mais enxuto, mais econômico possível. Ele não vai te oferecer as melhores opções, as melhores experiências, mas é o que a gente tem procurado ultimamente. São os hotéis que a gente busca, que a gente sabe o que encontrar. Então é como aquela lanchonete famosa que você sabe que você vai chegar em qualquer lugar e vai ser a mesma coisa, a qualidade vai ser idêntica. É importante que você saiba o que você quer para que você não reclame daquilo que vai encontrar. Você quer serviço? Você quer uma boa noite de sono? Exatamente. O que você quer? Como a gente estava falando, se você quer um hotel fazenda, entenda que tem mosquito, que tem aranha, abelha. Vai ter de tudo lá. Tem tudo. É um hotel cobra, que está no meio da floresta e ali é alugado aos bichos. Se você não quer ver bichos... Não vá para um hotel fazenda. Que coisa. Se você não quer pegar elevador, não vá para um prédio. Essa já sou eu, né? No caso, eu preferi de escada. Sempre vão ter diversas opções na hotelaria. Agora, com o Airbnb, então, é uma infinidade gigante. Tem muitas opções, você precisa realmente saber o que você está esperando. Sim, mas tem muito hotel ruim, de fato.
Fazer o quê, né? Olhem os comentários, gente. Beijos, abraço. Pode contar com a gente para mais dicas e segredos dos bastidores da hotelaria. Qualquer sugestão de vídeo pode deixar aí nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer consulta, vocês deixem tudo escrito aí. Dá seu like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. Mas nem todo hóspede tem razão. Não. E outra coisa, tem muita gente que tá assistindo o nosso vídeo e não tá se inscrevendo. Exato. E é rapidinho, se inscreve, vai. Senão você não vai saber dos novos hotéis, promoções e vantagens que você pode encontrar na hotelaria. Pois é. Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado aqui conosco. Um abraço bem apertado, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.